finalmente estreou o maior filme do ano, que é Deadpool e Wolverine, a promessa de ser a salvação da Marvel Studios. E o Deadpool e Wolverine... O que eu posso falar sobre Deadpool e Wolverine? Ele não é um filme muito bom e tal, mas é um filme do Deadpool fazendo piada, do que a gente mais esperava. Mas não tem que passar pano pra isso, é um filme do Deadpool fazendo piada, e que as piadas nem sempre funcionam, com cameos que... Tá, eu gostei dos cameos, mas não, peraí, os cameos eles têm que servir pra história. Mas a história do Deadpool não importa, mas é o que o cinema pensa. É o que o cinema é você contar uma história simples, possível, pra gente se investir nos personagens, na jornada. Mas sendo um filme do Deadpool não se levando a sério, ele não é alvo de críticas, ele tem um escudo permanente, ele tem uma lei que não podemos falar contra Deadpool e Wolverine. Eu devo ser sincero ou não? É difícil quando algo que você tanto esperou não atinge suas expectativas. Vamos lá, cara, eu não esperava que o Deadpool e Wolverine fosse um roteiro de Oscar, exemplar, filme que mudaria minha vida. Não, eu tava esperando que o Deadpool e Wolverine fosse uma diversão, sabe? Um filme que não se levasse a sério, que fosse divertido, sabe? Que tivesse a história do Deadpool e do Wolverine bacana, sabe? De você acompanhar, que a química deles funcionasse. E que tivesse o fanservice. E que respeitasse o cânone do personagem do Deadpool, a linguagem dele, que fez a gente gostar dos filmes anteriores, sabe? Principalmente agora que ele tá na Marvel. Que, tipo, me trouxesse um filme divertido, bacaninha, que faz falta na Marvel. Principalmente nessa fase onde a Marvel tava entregando um filme medíocre pra péssimo. Era isso que eu tava esperando. Só que, vendo esse filme, ele tem os mesmos problemas que a gente tá vendo na Marvel atual, cara. Histórias totalmente desinteressantes, que é apenas eventos acontecendo, são personagens que, tipo, a gente não quer acompanhar, e você não se importa com a história que eles estão envolvidos, nem com a própria jornada deles. E o Deadpool e Wolverine é isso. Tipo, o Deadpool e Wolverine, ele tem seus momentos. Tipo, o Deadpool na abertura dançando NSYNC e usando o cadáver do Wolverine pra lutar contra os soldados TVA. É bacana? É bacana. A sequência dos múltiplos Wolverines, tendo o Henry Cavill como Wolverine, é legal, é muito legal. Wolverine versus Hulk com uniforme clássico, muito foda, do cacete. Ou as múltiplas piadas da Fox e a Disney e a fase atual da Marvel. Deadpool e Wolverine também funcionam muito bem, a dinâmica deles é maneira, as lutas são boas, inventivas, e os próprios cameos também é legal de ver. Mas das suas 2 horas de projeção, eu ficava perguntando, tá, pra onde isso vai? Qual é o propósito disso estar acontecendo? Qual é a temática? O que o filme quer me falar? Força uma história de 2 horas que não precisava ter. É apenas uma junção de sketches com um fiapo de história, sabe? Para as coisas acontecerem. Tipo, por que o Deadpool tem que estar na TVA? Sabe? Por que ele é importante? Por que o Wolverine tem que estar nesse filme? Não sei. Por que trouxeram de novo o Hugh Jackman? Tipo, eu amo o Hugh Jackman como Wolverine. Ele é o cara que literalmente carregou a franquia da Fox nas costas, mas que não traz nada de novo que a gente já viu dele, sabe? É legal ver ele com um uniforme clássico, muito maneiro, mas não tem nada além disso, sabe? Tentam colocar uma desculpa para gerar drama nesse filme, para ele ter 2 horas, que não funciona. É dito que ele é o pior Wolverine, mas nunca é mostrado porque ele é o pior Wolverine, e o que é contado também não convence. Sério que ele é o pior Wolverine só porque ele foi beber um pouco com os amigos e voltou e os X-Men estavam mortos? Sério? O Deadpool também é a mesma coisa. Ele tem um drama
sobre ele querer ser um herói, se importar e mostrar isso pra namorada, mas é apenas dito, não é falado, e é o tempo todo nessa repetição para dar 2 horas de filme. Ele com a fotinho lá, que também não funciona. E é totalmente fragmentado. Uma hora ele quer salvar a Fox, depois ele quer destruir, quer ir pro MCU. E a Cassandra nova... Vamos lá. Ela é maneira, atriz, sabe? Ela passa uma ameaça, ela tem um charme, sabe? Principalmente no visual, quando ela vai possuir a mente de um cara. É maneiro como eles utilizam os poderes dela, sabe? Parece o Sam Raimi com o Multiverso da Loucura usando a Feiticeira Escarlate. Tirando isso, cara, ela é nada, é um fiapo, é uma página. A gente não sabe o que ela realmente quer. Ela é má porque ela quer ser má. E as viradas de roteiro para dar 2 horas de filme também são muito fracos, sabe? Esse é o maior problema desse filme, sabe? Ele tenta forçar uma história e não tenta ter o mínimo de esforço, criar uma história realmente interessante, sabe? Do Deadpool e do Wolverine. É muito nada. E o pior é que o filme até sabe disso, que ele tenta se autocriticar. O que virou marca registrada dos filmes do Deadpool, para criticar e parodiar os filmes de super-heróis, ele o tempo todo critica a autoexposição do roteiro, o MacGuffin da máquina que vai destruir o mundo, ou participações especiais gratuitas, que a gente tá vendo muito no cinema, mas que o filme repete isso e faz isso, e literalmente depende disso, não ajuda o filme a esconder os problemas que ele tem. E o pior é que, no final das contas, eles não conseguem se focar no Deadpool e no Wolverine. É tanta coisa acontecendo, é apenas eventos acontecendo, piadas pra ali e pra cá, que tipo, eles não se focam na jornada pessoais, a relação entre eles, sabe? Eles são totalmente escanteados do próprio filme. O terceiro ato, então, é uma bagunça, é a repetição que a gente tá vendo na Marvel ultimamente, sabe? É um monte de coisa acontecendo, aí os caras tentam apressar um monte de coisa pra terminar o filme, aí é o fim do mundo, dessa vez agora é múltiplos universos, e que no final tem uma narração, termina com um final feliz, sabe? É a mesma coisa. Por que os caras colocam a tropa Deadpool pra nada nesse filme? E esse é o grande problema, que é o fanservice. Toda a temática sobre os esquecidos, que também tem a sua importância, que eles vão salvar o mundo porque eles têm algo no coração deles, eles querem ter uma chance, uma segunda chance de demonstrar que eles se importam, mas não funciona, por conta que o fanservice no filme não é bem trabalhado. Por mais que eu ame ver o Chris Evans como Tocha Humana, e é muito legal rever o Blade do Wesley Snipes novamente, e fazendo essa homenagem para ele, que ele foi o primeiro filme da Marvel a ter sucesso, e ter o Channing Tatum como Gambit pela primeira vez. É legal que eles dão um momento de ação para eles brilharem um pouco, mas que isso não serve para nada nesse filme. Eu preferia muito mais ter um fanservice dos X-Men para engrandecer o Wolverine, trazendo de volta os atores do Ciclope, Tempestade, Jean, do que ter, por exemplo, a Jennifer Garner como Elétrica, que não tem nada, sabe? Que não faz nada. Ou até mesmo o próprio Blade, que nem produto da Fox é um produto da New Line. E esse fanservice não agrega a história, como por exemplo é no Sem Volta Pra Casa. Pois no Sem Volta Pra Casa, eles pegam os 2 Homens-Aranhas, o Tobey e o Andrew, e principalmente os vilões, para engrandecer a jornada do Peter Parker. Eles são parte fundamental na história. Só que esse fanservice, ele não serve para nada, tá? É tão sem propósito quanto o fanservice do Multiverso da Loucura. Eles são mais surpreendentes, só que eles são tão inúteis quanto. E o Multiverso da Loucura é 1000 vezes melhor do que o Deadpool Wolverine, porque por mais que ele tenha um problema de apresentar o Multiverso da Loucura, ele ainda se mantém firme com a jornada do Doutor Estranho e da Feiticeira Escarlate descobrindo a sua felicidade, e a direção do Sam Raimi consegue ter um charme, um estilo, e consegue fazer esse filme ser um pouco mais inventivo. No Deadpool e Wolverine não.
Porque, primeiro, o Sean Levy, ele é um diretor genérico que, apesar de fazer umas cenas de ação bem legais, ele não consegue fazer nada mais além disso. Ele precisa que a história dele aconteça com os personagens falando, e ele tenta o tempo todo colocar uma música maneira, dramática, épica, pra gente sentir alguma coisa, só que faz esse filme ser ridículo. Em nenhum momento eu senti que era essa grande comemoração da Fox, como eles prometeram em entrevistas, sabe? Um final feliz, todo mundo merece um final feliz. Eles só vão fazer a homenagem a esses personagens, essa era que se manteve 24 anos, nos créditos. Só pra apenas falar que tem essa homenagem? Ah, pra puta que te pariu, cara. Esse filme é uma sopa rasa. É o que a gente vê ultimamente na Marvel. Ele não é tão diferente do The Marvels. Eu quero me divertir num filme. Eu quero ver a história. Eu quero estar com aqueles personagens. É assim que eu me diverto num filme. Mas Deadpool e Wolverine é nada além do que um fanservice barato que não serve nada pra história. É o ápice do fanservice. É um filme que eu vou achar momentos bacanas, mas que no dia seguinte eu vou me esquecer. Ele não tenta se esforçar o mínimo de contar uma história interessante, dar um pouco de profundidade a esses personagens, dar uma nova roupagem, sabe, camada pro Wolverine, que é a novidade do filme, ou pro Deadpool, ou dar uma jornada para esses personagens, sabe? E não tem esforço. E esse é o grande problema desse filme. Ele não tenta. É sério que eles acham que colocar o Wolverine de máscara vai me fazer amar, me apaixonar por esse filme? Óbvio que não. Óbvio que não. E esse filme é covarde, cara. Nas suas 2 horas, eu fiquei me perguntando por que eu tô vendo esse filme? Por que eu fiquei com hype? Eu fiquei com hype pra esse filme. Não me importo com a jornada desses personagens, não me importo com o Deadpool, não me importo com esse novo Wolverine do Hugh Jackman. Eu não me importo com essa história e a fotinho dele querendo salvar o universo, não me importo. É um filme que, quando eu vejo, não tem nada, não me traz nada de novo, uma junção de momentos chamado de filme. Olha, se você quer ver um filme onde é apenas o Deadpool e o Wolverine caminhando de um lugar para outro, conversando um monte de bobeira, e o Deadpool não tem nenhuma evolução, e o Wolverine do Hugh Jackman não apresentar nada de novo, apenas uma sequência de ação mais violenta que a gente já viu no Logan, e ele de uniforme clássico, e trazendo um pinguinho de novo, com participações especiais, o filme é pra você. Agora, se você tá querendo ver coisa novo, querendo ver tipo um filme interessante, sabe? Um filme legal, divertido, e que tenha algo legal pra contar, sinto em dizer que Deadpool e Wolverine é apenas medíocre.